Olá, amigos. Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho de uma experiência nova aí que eu vivi. Nas minhas andanças da profissão, né? Eu conheci um rapaz chamado Akel. É bem conhecido nas redes sociais aí e tal, pelos trabalhos que faz. E ele me apresentou. Eu vou chamar assim, ele não chama assim, mas eu vou chamar assim, o ponto de vista dele com relação como se vê Deus, como se fala da religião. Ele diz também que não é religião. De antemão quer dizer que é uma pessoa maravilhosa. E ele também diz que não é credo, mas não vejo outra maneira de me referir ao que eu conheci com ele, a não ser chamado de credo. Ele é o criador da filosofia X, o espaço que ele criou na Palhoça, um lugar maravilhoso, um lugar ímpar, assim, sabe? Muito aconchegante, então, enfim, ali é tudo diferente. Eu até sempre tive uma proposta, quem me conhece sabe que eu acredito muito na reencarnação, na vida pós-morte, né? Eu, mais do que ninguém, tenho que acreditar. Na medida que a gente for conversando, então, no futuro, muito provavelmente, eu falarei o porquê. Mas, enfim, eu conheci esse espaço dele, um espaço que eu sempre falei que eu tinha uma necessidade tremenda de fazer o dia da conversa. Por que o dia da conversa? Porque quando a gente está numa reunião de espíritas, assim, né? Eu fiz parte de uma casa kardecista durante 5 anos, 6 anos, acredito eu. Então a gente estava naquelas reuniões e eu percebia que as pessoas chegavam no meio de um estudo que já estava em andamento e tal, e ficavam perdidas ali. E muito poucas vezes a gente se dirigiu a essas pessoas e conversou com elas o porquê da procura pela primeira vez, se era a primeira vez, qual eram as necessidades, o que ela procurava, o que ela estava sentindo de verdade, o que estava no coração, enfim. E eu sempre tive essa ideia de fazer o dia da conversa. E o espaço do Akel não é dia da conversa, mas é muito parecido, é um lugar muito aconchegante, tem muitos sofás, assim, muita poltrona, tem mesa para jantar, tem alimentação gratuita, tem cama para quem vem de longe dormir, sabe? Tem uma mesa de snooker, que nem ele chama, não é snooker, e eu acho que realmente é snooker, porque é um jogo diferente que se snooka, enfim, não é a situação agora. Mas o espaço é maravilhoso, o espaço é maravilhoso. Eu ainda vou acabar postando essa imagem do espaço que eu tenho, que é maravilhoso, vocês vão perceber. Então, porque o que eu estou falando isso? Eu estou falando que eu conheci uma pessoa que tem uma visão diferente do meu credo, do credo dos evangélicos, dos católicos, dos protestantes, enfim, mas que é uma coisa maravilhosa e que realmente tem que olhar sem preconceito e tal. Ele é um cara muito sábio, ele é o criador dessa filosofia e a melhor maneira de conhecer ele, para quem não conhece, muitos dos que vão ouvir já conhecem, a melhor maneira é procurar aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, Face, Akel, Filosofia X, e vocês vão achar muita coisa dele, uma visão diferente. Mas enfim, essa conversa é só para a introdução de uma conversa que eu tive. Vou antecipar de antemão que quando nós estávamos conversando, eu estava trabalhando, prestando um serviço para ele, e ele também estava trabalhando. Então, a princípio, vai parecer que ele não deu muita atenção e que não parou de trabalhar para me dar atenção, bem pelo contrário. Ele, se vocês forem perceber, ele estava trabalhando quando o vídeo começou e a conversa começou de uma maneira não programada, né? E a gente acabou conversando. Então, da próxima vez, muito provavelmente, a gente senta e a gente vai conversar. E aí eu gravo isso e depois eu posto também. Tá? Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Vejam a nossa conversa, depois deixem um comentáriozinho, vai ser legal esse comentáriozinho. Me digam o que vocês pensam. Não julguem, visitem. Depois da visita, muitos olhares vão mudar, muitos pensamentos vão mudar. Tadeu, você é ex? Não. Não. Ou ainda não? Mas não sou. Vejo que muito do que ele prega
ou do que ele fala, ele não gosta de falar em pregar, mas muito do que ele fala vai muito de encontro, assim, com a minha visão espírita, né? Então, gostei bastante. E todo quem me conhece sabe que eu sempre digo que todas as religiões são boas. O que são ruins, às vezes, são as pessoas dentro dela, que fazem dela seu comércio. Infelizmente, não concordo com isso, mas também não é a pauta, certo? Então, fica aí com vocês o videozinho e depois voltamos. Fui! Estou no espaço que eu comentei na verdade é a Escola de Jesus Filosofia X. Não sei o que significa, mas pelo nome imagino que tem alguma coisa a ver com filosofia e teologia. Não sei se estou certo ou errado. É teologia não, mas é o estudo das escrituras sagradas, né? Mas estou mais ou menos certo, é isso? Exatamente. Mais filosofia do que teologia, então. Mas o espaço que eu comentava com vocês, do dia da conversa, que vocês acharam legal, o Akel tem aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó. Ó, esse é o espaço que eu comentei com vocês, que é uma ideia maravilhosa. Comentei com alguns espíritas, ó, com relação ao espaço que a gente conversava do dia da conversa. E eu encontrei o dia da conversa aqui. Achei legal. Na verdade é desteologia. Desteologia. Desteologia por quê? Porque Desconstrói a teologia? ex é um prefixo indo-europeu, que é o mesmo prefixo de EKK de EDD, EDD de educação. Educação significa tirar, destacar. É a mesma coisa de EKK de eclésia, das assembleias do Senado romano. E ex é esse prefixo, por exemplo, exit, saída, excelente, destacado. Antigamente escolhido era com X, excolido, que são os separados, que é a mesma coisa de santo. Especiais, antigamente era com X, especial. Então são pessoas destacadas que estudam e não se encaixam dentro do sistema. Aí o que acontece? Nós nos reunimos como escola, e aliás escola também é isso, escola, da escolástica, de educarem. E tudo isso para sustentar a saída em 4 cursos: desistematizar, desteologizar, desmistificar e desmaterializar. Por quê? Desistematizar, você assistiu lá o show de Truman. Show de Truman. Desteologizar, porque aqueles que vêm com teologia na cabeça precisam formatar. Infelizmente a teologia é quase que toda prejudicial. Quase que toda, porque ela é judaico-cristã. Ela é judaico-cristã. E o problema é que o cristianismo é de Constantino, ou de Lutero ou de Calvino. Isso quando não é da avó, que é a avó judaica, mãe católica e filhas protestantes. E é tudo uma teologia só, que é uma teologia que não presta. Se você pegar a teologia e ver o que ela fala e ver o que Jesus fala, não dá. O que Jesus fala não é teologia. Muito bem, Akel. Uma pergunta que não quer calar, já conversamos. Ao vivo pelo Facebook. Já conversamos sobre isso. No Espiritismo nós temos, a gente comenta em espíritos, né? O desencarne, a gente fala que tem um mundo espiritual. Certo. Você, se não me foge a memória, você falou com relação ao holograma, que seria mais ou menos isso, uma projeção. O que seria isso exatamente? Em que consiste, então? Os espíritas são, principalmente os de Kardec, bem mais evoluídos que os católicos, e os católicos mais do que os evangélicos. Os evangélicos tradicionais mais que os pentecostais, e os pentecostais mais do que os neopentecostais e carismáticos. Nessa ordem, os espíritos estão bem mais próximos, e mais próximos que eles estão os esotéricos, os herméticos, de sociedades secretas, mas mais ainda que os maçons, Lions, Rotary, escoteiros, estão, a LBV, estão os Rosa Cruzes. Os Rosa Cruzes estão no ápice. Mas acima deles,
ainda existe um entendimento fora do misticismo, que o problema das pessoas da sociedade secreta é que elas também são místicas e materialistas, sendo que Jesus ensinou não ter, não ser, não poder. Então os espíritas, quando se fala de caridade e científicos, são maravilhosos. O problema são os espíritos, o espiritismo baixo, comum. Não porque as pessoas de terreiro têm uma teologia inferior, mas porque elas estão envolvidas em misticismos igual a igreja pentecostal, pedindo atalhos, buscando privilégios. Eu buscar um privilégio de Deus em oração e buscar um privilégio que um espírito faça para mim é a mesma coisa. Isso não existe. Deus é justo, não tem interferência nem de um lado nem de outro. Então o que eu ensino, a matéria principal que nós revelamos aqui, que é assim, dificílima de entender, é dualidade. Deus é o bem e Deus é o mal. É só ler Deuteronômio 28 inteiro. Quem lê Deuteronômio 28 inteiro é ex. É uma consciência ex. Não tem como. Aí tu vai conhecer quem é Deus. Sobre os espíritos, existem daimons, de Néfilins e Anakins. E existem os espíritos energéticos do tecido quântico. Por que acontece? A teologia espírita, católico, judaico, cristã, ela toda ou acredita em demônios, ou anjos, ou espíritos de homens mortos. O problema é o seguinte: a teologia ela é baseada na física, ela não evoluiu. Toda a teologia das igrejas, terreiros, centros é física. Eles não entenderam ainda a física quântica. Fora daqui, quando morrermos, não é mais tempo, espaço e matéria. É além do tempo, espaço e matéria. Então isso que a gente chama de lençol quântico não é mais feito de 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Não tem mais ir, vir, voltar, que nem as igrejas dizem, desce Espírito Santo. Ou aquela frase ridícula que todo mundo diz, fica com Deus. Como é que vai ficar com Deus? Deus é oni. Na vida a gente tem 3 fases, ino, com, oni. Quando nós morrermos e desencarnarmos, nós seremos oni. Deus é primeiramente espírito. Ele foi pai, que é criador. Ele foi criatura, que ele se fez filho. Mas ele é espírito. E ele é um espírito santo. Santo é ex. O que significa? É um espírito perfeito. Então hoje nós somos espíritos imperfeitos em matéria imperfeita, sendo crivados em laboratório, que é a vida holograma que eu te falei, o show de Truman. Saindo daqui, se vencermos, se provarmos ao dono do laboratório, ao Criador de todas as coisas, que merecemos ser oni, aí nós seremos Espírito Santo igual a ele. Nós seremos Espírito Santo igual a ele, Espírito perfeito. Então muito se fala sobre a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus. Mas na verdade o objetivo que a gente está aqui, o objetivo principal, o sentido da vida é aperfeiçoar os nossos espíritos para nos tornarmos espíritos santos, perfeitos como ele é. Entendeu? Akio, e com relação após o desencarne, ou a morte, seja como for, como você enxerga, qual a possibilidade de nós nos encontrarmos nesse cenário que você apresenta para nós como um holograma, ou no mundo espiritual como eu conheço? Qual a possibilidade de nos encontrarmos e de novo, e de repente pelas afinidades que a gente tem e tal? A palavra que eu diria aos espíritas é o seguinte: que eles estudem conosco e conheçam, agora numa visão quântica muito mais profunda, o Deus ufológico. Aí vai além, aí não tem nem para falar aqui. Sim. Deus não é uma pessoa, ele é plural. Sim. E esses seres não são os ETs cabeçudos, zoiudos, são os espíritos. Deus é feito de espíritos, do bem e do mal. Por exemplo, ele enviou espíritos malignos para atormentar Saul. Olha aí. Então do lado de lá, nós seremos espíritos como ele, mas como eu falei agora há pouco, oni. Não sei se você chegou a assistir, que eu te indiquei o Lucy. Lucy ainda não, mas assisti o Tron. Quando você assistiu Lucy, e quem está me ouvindo vai amar, porque o Lucy é a definição do que é oni. Quais são as barreiras, as limitações que a gente tem aqui na matéria e o que nós seremos depois. Então, quando a gente sair do delta, tempo, espaço e matéria, nós seremos como Lucy, uma coisa só. A maior prova disso são as ondas. Por exemplo, tudo é onda.
tudo é onda mesmo. Não é só a cor, a música, 7 tons, 7 formas geométricas, 7... Me ajuda aí. Eu sempre sinto. 7 cores, 7 formas geométricas, 7 tons musicais. Assinatura de Deus. Mas nossa matéria é onda. E como é que se forma a matéria? E como é que ela é mais rígida ou mais flácida? A aproximação das partículas. Significa dizer que quanto mais aproxima, quanto mais se unem os átomos, mais a gente tem a densidade. Algo mais rígido, por exemplo, o carbono. E é o caso do buraco negro. Então Deus é, assim, metaforicamente falando, um grande buraco negro, porque ele é toda a matéria comprimida nele. Onde ele comprime tudo, que a gente chama num termo hebraico de Errad, que é Deus uno, ele é único, e ao mesmo tempo ele é plural quando ele cria. O universo é isso, ele é como uma mãe gestante. Ele contrai, uno e expande, Elohim. Contrai, Errad, e expande, Elohim. E assim que ele fez todas as coisas, ele expandiu, é uma luz que projeta tudo. Então nós nos encontraremos sim e seremos como Deus é. Seremos deuses. É muito mais do que espíritos reencarnando. A reencarnar é uma interpretação muito linda se você pegar a teologia e começar a pensar nela na física. Mas se você pensar na quântica, ela não tem espaço. Então a gente vem uma vez só na carne. Sim. Nessa visão. Depois, quando você se tornar um espírito como Deus é, aí você vai poder encarnar e reencarnar quantas vezes quiser, mas não para ser crivado, não para vir com karma. Tá. Para deixar o Akel descansar ou trabalhar, vou fazer a última pergunta. Então, Akel, como você me explicaria, já que nós temos só uma encarnação, na visão do teu credo, como você explicaria a diferença de evolução pessoal de cada um? Pessoas que sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma condição de ser, de aparecer. E outras vêm com uma facilidade muito grande em tudo. Como você me explica a diferença desses dois seres que, por sua vez, pelo que você explicou, temos direito a espaço igual, enfim. Como você explica a evolução espiritual de um e não de outro? Se a busca às vezes são igual e um evolui e o outro não, nessa visão. O que acontece? Primeiro, te corrigir quando você fala credo. Credo que tem é denominação e religião. Por isso, você vai numa Assembleia de Deus, tem um credo lá de 13 dogmas. Cremos em tal coisa, tal coisa. Aqui não tem nada disso. Uma consciência é livre, ela não tem dogmas. Né? Segundo, dizer o seguinte, a visão tem que ser a coerência. Ninguém é dono de verdade nenhuma. A verdade é o óbvio, tem que estar aqui. Ela é coerência, coesão. Se você me mostrar algo mais coerente, então eu substituo por algo mais coerente. Mas vamos lá. Na verdade, Chico Xavier ele batia muito no ponto dos deficientes. Eu até tenho um estudo sobre isso, porque acho que um dos pontos que as pessoas mais entram no espiritismo, que leva as pessoas para o espiritismo, na verdade são dois. A morte, que é o que gera o epicentro do proselitismo espírita, e número 2, explicação do porquê das mazelas do mundo, da dor, do sofrimento. Isso que você levantou não é bem isso, mas é quase isso. Por que tal pessoa tem mais evolução, a outra não tem? Por que uma nasce assim, a outra não nasce assim? É quase que isso. Por que existe diferença? Por que existe dor? E na filosofia X, a consciência X, pegando a Bíblia original, que eu sou autor da Bíblia original, Codex, é bem diferente. Porque nós ensinamos o desmistificando, que Deus não interfere. Percebe? Se houvesse reencarnação, ou se houvesse a mão de Deus, ou se houvesse predestinação fatalista calvinista, todos esses pensamentos são todos pregando a interferência de Deus. Deus quis assim, Deus escolheu assim, Deus está te purgando, Deus está te purificando, Deus está te cobrando, Deus está... Nada disso. Deus não interfere em nada, senão ele não seria juiz. O juiz que interfere deixa de ser juiz. Deus é Deus e ponto. Ontem no programa eu falei que se Deus respondesse uma oração, e dá na mesma a questão de nascer
Se Deus tivesse escolhido, olha, esse daqui vai nascer melhor, esse daqui vai nascer pior. Na verdade, Deus é a Cabala, 72 emanações, sefirás. Então, a cada mãe que dá à luz um filho agora, é uma das 72 emanações, 72 emanações, 72 emanações. 72 tipos de pessoas. E Deus vai cobrar cada um relativamente. Por isso que a verdade é relativa. Deus não vai levar em consideração o que fez mais. Deus vai levar em consideração o que recebeu mais. E aí a exigência vem de acordo com o que recebeu. Então nascer com menos é bom, não é ruim. Nascer inferior, se achar inferior, eu nasci pobre, eu nasci desprezado, eu nasci sem capacidades cognitivas, é melhor. Porque Deus vai cobrar menos. Tá, mas então se... Nessa visão, primeiro quando eu me refiro a credo é quando a gente crê em alguma coisa, isso é credo, crer. Sim, né? não. Sim, Isso... não. Você está certo, mas é que credo hoje é a definição de uma religião. Num contexto leigo, né? É. Mas no contexto, eu acho Não, que né, o crer, a gente não crê só em religião. A gente crê que o fulano vai fazer, a gente crê que o fulano é sério, enfim. E com relação, então, Deus cobra mais do fulano ou do ciclano. Então, Deus não é justo? Porque a justiça, partindo do pressuposto que a justiça é iguais para todos, todos deveriam nascer com um nível de evolução igual. Não, funciona assim. Pelo menos no nascimento, né? Eu tenho um vídeo muito bom que é o 136, Exatidão da Criação. Se Deus se desfizesse tudo que ele fez agora e começasse do jeito que você acha justo, do jeito que Tadeu acha, você pode ver, ia dar errado. Vai dar certo. Sinceramente, do jeito que tá aqui, pode ser ruim do jeito... Eu acho o mundo uma coisa horrível. Deus também viu que era horrível. Mas era o único jeito de fazer o mundo. Se ele desfizesse tudo agora e começasse tudo de novo, colocasse um casal e dissesse, vão procriar, e vão escolher mulheres, e vão escolher homens, e vão casar, e vão ter filho. Ia acontecer isso aqui, se ele interferir. As pessoas escolheram, você escolheu tua esposa, Deus não interferiu. Deus não prepara mulher para ninguém. Logicamente. Aí o sangue às vezes não bate e nasce deficiente, nasce com problema. O pai tem câncer, que nem agora morreu lá o prefeito do Bruno Covas. Morreu. Porque o pai morreu cedo, ele morreu cedo. Não tinha oração que resolvia aquilo ali. Aquilo ali é tão simplesmente genética. E ponto final. Não tem nada a ver com Deus. Deus não determinou aquilo. Entendeu? Então Deus é justo sim, exatamente pela imparcialidade. Ele não age. E voltando ao tema de ontem, eu ensinei o seguinte: se Deus respondesse, Tadeu, uma oração de alguém, ele não ia ser amado. Se Deus atendesse orações e rezas, eu vou te dizer bem a real, todo o amor da humanidade por ele seria falso. Porque nós somos todos do Pix, os Pix sexuais. Deu. Quer dizer, se as pessoas vão na igreja, a maioria, não julgo todas, evidente, mas eu conheço muita gente que vai na igreja, serve a Deus porque é um Deus que dá, porque é um Deus bom, porque é um Deus que cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu vejo Inclusive, você é a cara do Kleber Lucas. Eu vejo um pouco mais além. Eu penso que as pessoas vão na igreja não é porque adoram Deus ou Jesus. Eu penso que as pessoas vão na igreja porque têm medo do diabo. Também. Eu costumo dizer que se provasse que o diabo não existia, acabava a procura por Deus. Porque as pessoas são assustadas com o demônio. Então, esses dias eu dei um estudo dentro disso que você falou. Olha o Revelare. Eu disse o seguinte: e se Deus tivesse concorrente? Deus é único. Mas e se tivesse um Deus concorrente? Você já imaginou? Sim. Ninguém amava mais ele. Ninguém amava eu vou pro mais concorrente. O senhor faz pra mim ou não? Ninguém amava mais ele. Fazer o outro faz. Ah, se eu não faz, o outro faz. Tá, vou fazer uma última pergunta. Foi um pedido e essa eu preciso fazer. Se não reencarnamos, temos aqui uma vida... Rehologramamos. Aí esqueci de falar, pelo amor de Deus. Quem tá me ouvindo agora tem que estudar rehologramação. Não é que não existe reencarnação. É que reencarnação é carne. Carne é matéria. 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. É física. Isso é rematerialização. Tá errado. Isso é física, é pobre. Deus é quântico. Deus não vai e vem. Deus está. Deus é. Óbvio. Então isso é quântica. Então se Deus é quântico, Deus não vai, Deus não vem, a gente não vai, a gente não volta. Lógico. Isso é ridículo. Ficar voltando. Isso é a mesma coisa que pensar que tem um umbral, que tem um inferno, que tem o purgatório, que tem departamentos infernais, os 9 camadas de Dante. Tá? Uma mesa negra de Satanás que ele senta. Eu tenho até um vídeo que é o stand-up infernal. É 1 hora dando risada que eu desço até o inferno e conto como é que é cada coisa lá, sabe? É bem interessante. E desceu. Você sabe que Satanás tem, assim... Sabe que você tem aparência bem parecidinha com o Lúcifer, né?
Do filme, né? No filme. E inclusive no filme, na série, tem muitas ideias assim. Muito. São apresentadas, inclusive, através de imagens para as pessoas. E você sabe por quê? Mas dá essa ideia. Não sabe por quê? Cara, eu acho que as pessoas que trabalharam nessa série, eu acho que eles têm uma visão, têm a tua visão. É Eles que estão assim, ó, tentando desconstruir aquela imagem ruim do Lúcifer. Eu acho que é isso. Sim e não. Porque assim, na verdade, quase todos os filmes da Netflix trazem alguma coisa da consciência X, tá ligado? Sim. Só que é engraçado, eles trazem, mas sabendo que ninguém vai evoluir assistindo aquilo, sinceramente. Mas evolui. Olha, não sei não. Olha Evolui. só. Você já assistiu o Debi Lloyd? Já. Do Jim Carrey? Jim Sim. Carrey é o que Sim. fez o Show de Truman. Sim, Show de Truman. Que depois que fez aquele, a mente dele abriu. Pra ele serviu. Ele como protagonista, ele se libertou. Eu vi Show de Truman, porém eu vi só como um telespectador. Aí depois do comentário eu li, eu prestei mais atenção e realmente a vida é por aí. Ó, o Debi Lloyd é o seguinte. O Debi Lloyd tem uma parte assim que ele tá numa casa de funeral, uma funerária, e aí ele tá com sede e por engano ele pega um frasquinho e toma. E aí o frasquinho na verdade tinha formol. Aí parece que vem uma mulher que é a dona da casa funerária e diz: pelo amor de Deus, não tome isso daí, isso aí é formol. Aí ele diz: tá, mas tem aspartame? Ela diz: não. Ah, então tudo bem. Por quê? Você vê, tá falando uma grande verdade. Quem tá assistindo deveria dizer: nunca mais vou tomar adoçante na minha vida. Nunca mais. Mas a pessoa tá ali com a pipoca light, com o salzinho diet, com a Coca-Cola diet, com o light, sei lá mais o que, com cheio de aspartame, com adoçante, rindo daquilo, mas continua. A mensagem subliminar foi isso. Mensagem subliminar, e continua no engano. Não acorda. Eu acho que se a Globo me levasse agora para qualquer programa, as pessoas iam ver, ia dar muita risada, mas 0,1% ia despertar. Mas eu acho que se fosse pra Globo agora as pessoas não iam te ver. Eu acho. Tá muito baixo o Ibope, tá? Tá. Aquela questão que ele falou ali, que as pessoas vão na igreja por medo de que tenham um diabo, né? Explica pra ele o que na verdade é o diabo pra... Acho que o Tadeu já pegou, não pegou? Já, claro. O diabo é o próprio Deus. O diabo, na verdade, é um adjetivo, nunca foi uma pessoa, nunca foi uma entidade. O que eles fizeram com o passar do tempo, século 3, 4 e 7, foi criar imagem para ele, personificar ele. Mas no original, Diabolos ou Satanás é só o outro lado. Na física não existe frio. Seria o lado nervoso de Deus. Ausência de calor. Quem é ausente de Deus é presente no seu mal. Não é que ele está ausente, ele é onipresente. Ele não é presente. Então, se você não quer Deus, então você está na sextra de Deus. Por isso que o cérebro é dicotomizado. Nozes, de dextra e sextra. Se eu não quero a emoção, eu tenho a razão. Mas aonde eu for, até Davi falou isso, onde eu for, Deus está. Não tem como, nem embaixo, nem em cima, não, porque é quântico. E depois do meu desencarne, eu vou compor o quê? Do que vai ser do que eu chamo de espírito? Já que eu não volto. Se um espírito agora desencarnar, eu tenho um vídeo que chama 72 horas depois da morte. O processo de 72 horas é interessantíssimo. Mas depois de 72 horas, a vida é completamente sem graça. Um espírito é sem graça. Por que você acha que um espírito, até aqui, ó, foi no candomblé 20 anos, não foram? Por que um simples aroma de manga fazia a Marina encarnar? Por que o espírito encarnava nela com um simples aroma de manga? Por quê? Ó, ele foi da Umbanda, o Emerson foi da Umbanda há muitos anos. Mesma coisa. Por quê? Eu acho que numa visão, num contexto geral, normalmente é uma questão espiritual e psicológica. Tudo bem, mas a vida do espírito é tristíssima, porque ele não tem poesia, ele não tem cor, ele não tem carne, ele não tem mais os sentidos. Sim. Tem saudade daqui. Tem saudade daqui. Mas existe, então você concorda Claro que existe o sim, espírito, mas então? eu estou te dizendo o seguinte, o que Jesus vai fazer... O que eles vão ser depois? Quem Jesus é? Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a vencer a morte. Que regressou. O que é isso? Que significa reencarnar. Reencarnar. Mas num corpo quântico. Esse corpo quântico é o que Jesus prometeu a nós. Essa é a nossa imuná, a nossa esperança. Senão o espírito não tem graça nenhuma mais. Se ele não tem mais sentido, se ele não come mais, não bebe mais, Jesus comeu depois de ressurreto. Então essa é a esperança nossa, que Jesus vai nos fazer corpo quântico, como ele. Aí nós vamos poder comer,
ouvir, falar. Porque o espírito é que nem computador, ele fala pela IA, ele fala por telepatia. Ele não precisa nem escrever. Exato. Então o que isso significa? Se imaginou a IA hoje, ela é a prova real. O homem está chegando lá para entender quem Deus é. Deus é um grande programador e computador. Vamos entender assim. A IA, só ela, no código, é igual à vida espiritual de desencarne. Não tem graça nenhuma. Espírito falando com espírito, IA falando com IA, você não consegue, você vai ter que ler o código. Vai ter que hackear para entender como aconteceu esses dias que o Facebook teve que parar uma IA porque eles estavam conversando entre eles, desenvolvendo uma linguagem que nem o homem entender e ia perder o controle. Então, para poder ter um controle, o que faz? A IA tem que ter uma matéria, tem que ter um hardware. Aí faz um robô para a IA, ou coloca a IA dentro da cabeça de um homem, através de um botão cerebral que está vindo aí, do Elon Musk. Então, quando você põe a IA num robô, aí você tem o que é a humanidade. Agora, só a IA por ela mesma é só espírito. A vida não teria graça nenhuma. O que Jesus prometeu para nós é um hardware. Mas é mais do que um hardware. Nós vamos ter a capacidade como IA de ser vários hardwares ao mesmo tempo, que é como Deus é, e toda a sua miríade de anjos agindo ao mesmo tempo. E nós vamos ter poder de criação. Então a vida vai ter que ter poesia de novo, vai ter que ter graça de novo. Por isso que ele prometeu o reino. A grande promessa dele é o reino. O que é o reino? O reino é um reino imaterial, quântico, onde a gente volta a ser o que era para ser lá no início, no Jardim do Éden. Só que o Jardim do Éden não é físico, é consciencial. Não, como um inferno, não teve um de uma jardim. Pessoa, como... Mas a gente vai voltar naquele estado consciencial. Se você observar, qual é a grande diferença do Jardim do Éden e fora do Jardim do Éden? Dualidade. Você pega Gênesis 3,15, você vai ver o mal e o bem eclodem a partir dali. O fruto que está aqui são aqueles frutos da cabala, do bem e do mal. Os judeus sabem disso. E isso é tão mais profundo que se eu fosse falar aqui, por exemplo, de sexta, sábado, domingo, olha, veja só, muçulmanos, judeus e cristãos, cada um guarda um dia. Olha que estranho. Se eu fosse falar aqui de sexta-feira, lua, sábado, estrela, domingo, sol, Sunday, olha que estranho. Se eu fosse falar aqui de Jerusalém no centro da terra, todos os países que estão à esquerda de Jerusalém escrevem da esquerda para a direita, todos os países que estão à direita escrevem da direita para a esquerda. Olha que estranho. Deus está aí. A assinatura dele é perfeita. Ele é inegável. E esse é inegável. Mas onde eu quero chegar? Quero chegar aqui. Estamos próximos dos ditos acordos de Abraão, com o senhor Jared Corey Kushner, que estava com a família Trump e agora está com o Biden. Esses acordos de Abraão, quando terminarem, se cumpre a P1717. Aí significa dizer que a gente está assim, ó, no apocalipse que eu chamo de quântico Ouroboros. Ele se repete. Ele agora, por esses anos, a gente vai ter o mesmo mapa astral que a gente tinha em 33 até 70 depois de Cristo. Lembra que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, dessa geração não passará? Exatamente. 37 anos depois, Tito Flávio Domiciano destruiu tudo. Uma geração tem 40 anos. Você cumpriu exatamente. Assim como foi, será. Agora a mesma coisa. Vai voltar a acontecer de novo. Você assistiu Dark ou não? Não, ainda. Dark é a série mais X que existe. O dia que alguém assistir Dark, primeiro que tem que voltar várias vezes para entender, porque o negócio é feroz. Dark é pesado, Dark é X. O dia que você assistir Dark, você vai chegar aqui nesse portão e vai dizer assim: já entendi tudo. Dark explica o que é rehologramação. Porque reencarnação demandaria tempo, matéria. Seria uma interpretação ridícula, tanto quanto Rick e Lázaro. É ir e vir. Ir e vir, descer no inferno. Satanás caiu como um raio, caiu, como se o céu fosse lá em cima e o inferno fosse embaixo. Isso tudo é poesia, isso é ridículo, é linguagem de criança. Entendeu? E essa linguagem de tempo também é de criança. Assim como a teoria dos multiversos, que nós vivemos em 12, 13 mundos paralelos. Não tinha visto falar ainda. Entendeu? Enfim, assim vai. Sim. Agora deixa eu fazer o programa. Então tá aí, pessoal, a pedido, tá aí. Esse foi o Akel aqui da Filosofia X. Olha aí, dá pra aprender. E aí, pessoal, quem quiser conhecer mais e tal, vem conhecer o espaço aqui, é bem legal. Com beleza? certeza, será bem recebido. Atendendo aí o pedido do pessoal aí. Beleza? Serão todos bem recebidos.